E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo das licitações e contratos públicos. Bora lá? Hoje a gente vai se concentrar nas novidades quentinhas de novembro de 2024. É isso aí. A gente sabe que essa área é cheia de detalhes e pode parecer complicada às vezes, né? Pois é por isso que a gente está aqui para te guiar e te ajudar a entender o que realmente importa. Isso mesmo. E para nortear nosso mergulho, vamos usar o boletim de atualização de licitações e contratos de novembro. Ah, esse boletim é ótimo. Elaborado pela Escola Paulista de Contas Públicas, ele está recheado de informações importantes. Decisões do STF e do TCESP. Novas normas. Tudo que impacta diretamente o dia a dia de quem trabalha com licitações. É como ter um mapa atualizado para navegar nesse mar de informações, né? Exatamente. E por falar em mapa, quem são os autores por trás desse guia tão valioso? Estamos falando de Alexandre Violato Pero, Leandro Luiz dos Santos Dalólio, Rafael Ramsey Issa e Robson Luiz Correia. Uau, quanta gente! Todos especialistas da Escola Paulista de Contas Públicas. É garantido de qualidade, então. Com certeza. E essa edição do boletim está especialmente interessante. Ah, Destaca algumas tendências e desafios que a gente precisa ficar de olho. interessante. Quais, por exemplo? Por exemplo, já começamos com uma novidade quentinha, a Instrução Normativa SEGS-MIGIA NUM 176, Publicada quando? publicada em 25 de novembro de 2024. Opa, essa parece importante. Define padrões mínimos para salários e benefícios, em contratos de serviços contínuos com o governo federal. Ou seja, ela impacta diretamente a forma como esses contratos são elaborados e geridos. Exatamente. Então, se você lida com esse tipo de contrato, atenção máxima a essa nova norma, certo? É sem dúvida. Parece que a preocupação com os direitos trabalhistas nas contratações públicas está crescendo, né? Com certeza. É um tema que tem ganhado cada vez mais destaque e, sem dúvida, vai influenciar as licitações e contratos nos próximos meses. Verdade. E por falar em decisões importantes, o STF também movimentou o cenário das licitações em novembro. Ah, verdade. Eles analisaram a DPF, o MU 278, né? Isso. Que trata dos famosos honorários de êxito, É. em contratos de representação legal em litígios internacionais. Para quem não se lembra, o caso envolve municípios buscando indenização por desastres ambientais. Exatamente. E a decisão do STF acendeu um alerta importante sobre o uso dos honorários de êxito, E qual foi esse alerta? principalmente pelo risco de gerar pagamentos excessivos e prejudicar os cofres públicos. Então quer dizer que o STF está de olho nesses contratos, buscando garantir que o dinheiro público seja usado com responsabilidade. Sem dúvida. A decisão reforça a necessidade de analisar esses contratos com lupa. Garantir que a indenização por danos seja justa e que os recursos públicos sejam protegidos. Boa. E, por falar em lupa, o TCESP também está com os olhos bem abertos, analisando uma variedade enorme de questões relevantes para as licitações. É verdade. O TCESP não deixa passar nada. E pelo que vi no boletim, eles estão focando em alguns temas específicos. Aglutinação de serviços, qualificação técnica, prova de conceito e registro de preços. Exato. E cada um desses temas tem suas nuances e implicações práticas. É verdade. Por exemplo, o TCESP tem analisado com rigor os casos de aglutinação, Aglutinação. que é a combinação de diferentes serviços em uma única licitação. Ah, tá. Mas por que essa prática tem chamado tanta atenção do TCESP? Qual o problema da aglutinação? A preocupação é que a aglutinação, se não for bem planejada, pode acabar limitando a competição, ou até mesmo ser tecnicamente inviável. Dá para dar um exemplo? Imagina, por exemplo, uma licitação que junta serviços de limpeza, segurança e manutenção de computador. Entendo. São serviços bem distintos, né? Faz sentido que a combinação deles possa gerar problemas. Exatamente. E o TCESP tem sido bastante rigoroso nesse ponto, É. buscando garantir que a aglutinação seja justificada e que não prejudique a competitividade do processo. Então fica a dica para os gestores públicos. Na hora de planejar a licitação, pensem bem se a aglutinação de serviços é realmente a melhor opção. Isso. E se ela não vai criar obstáculos para a participação de diferentes empresas. Perfeito. E essa atenção aos detalhes também se aplica à qualificação técnica dos licitantes. O TCESP tem analisado diversos casos que questionam os critérios usados para comprovar a capacidade técnica das empresas. Mas o que exatamente o TCESP tem questionado nesses casos? Ah, Vou dar alguns exemplos. Claro. O TCESP tem observado se os critérios de qualificação técnica são claros, objetivos e relevantes para o objeto da licitação. Eles têm identificado casos em que as exigências são muito específicas, detalhadas ou subjetivas, o que acaba restringindo a competição. É como se o edital pedisse um especialista em um tipo de software super específico que só uma empresa no mundo usa. Isso limitaria a concorrência, certo?
Exatamente. E o TCEP tem atuado para evitar esse tipo de situação, buscando garantir que os critérios de qualificação sejam justos e possibilitem a participação de diversas empresas. Então, para quem está elaborando editais, a dica é clareza, objetividade e relevância na hora de definir os critérios de qualificação técnica. Isso aí. E já que falamos de critérios, outro tema que tem dado o que falar é a prova de conceito. Pois é, a prova de conceito também está na mira do TCESP. A Corte tem se dedicado a analisar casos que envolvem essa etapa da licitação, buscando garantir que os parâmetros de avaliação sejam bem definidos e que haja transparência em todo o processo. Mas o que é exatamente a prova de conceito? Para quem não está familiarizado, explica para gente. A prova de conceito é uma fase da licitação em que as empresas participantes demonstram na prática como a solução proposta funciona. Sei. É como um test drive daquilo que a empresa se propõe a entregar. Ah, entendi. Então é uma forma de garantir que a empresa realmente tem a capacidade de entregar o que promete, né? Exatamente. E o TCESP tem exigido que o edital defina critérios objetivos e parâmetros claros para a avaliação da prova de conceito, evitando qualquer margem para subjetividade ou dúvidas. Então fica a dica para as empresas que participam de licitações. Caprichem na preparação da prova de conceito. Ela pode ser o diferencial para garantir a sua vitória. Com certeza. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar sobre o registro de preços. Registro de preços. Um sistema que também tem gerado algumas dúvidas e questionamentos. É verdade. O boletim cita vários casos em que o TCESP analisou a adequação do uso do registro de preços, né? Sim. O TCESP tem avaliado cuidadosamente os casos para determinar se o uso do sistema é realmente adequado à situação. Afinal, o registro de preços tem suas particularidades e nem sempre é a melhor opção. E para quem não está familiarizado com o registro de preços, explica para a gente como o sistema funciona. Claro. O registro de preços é um sistema que permite que a administração pública registre o preço de bens ou serviços por um determinado período, sem a necessidade de realizar uma nova licitação a cada compra. Ah, entendi. É como uma lista de compras com preços pré-definidos, né? Mas em quais situações o TCESP tem considerado o uso do registro de preços inadequado? O TCESP tem questionado o uso do registro de preços em casos em que a demanda é incerta, quando a especificação do objeto é muito detalhada ou quando há risco de os preços se tornarem desatualizados durante a vigência do registro. Ou seja, o registro de preços é uma ferramenta útil, mas precisa ser usada com cautela e dentro das situações adequadas. Exatamente. É importante analisar cada caso com cuidado para garantir que o uso do registro de preços seja vantajoso para a administração pública Certo. e que não gere riscos de irregularidades. Perfeito. E com essa análise detalhada do registro de preços, encerramos a primeira parte do nosso mergulho. Já vimos uma instrução normativa. O STF e o TCESP estão moldando o cenário das licitações e na próxima parte a gente vai se aprofundar em casos específicos para entender como esses temas se aplicam na prática. Até lá. Até a próxima. Isso aí a gente viu até agora, como o cenário das licitações está em constante movimento, né? É verdade. Novas normas, decisões importantes. Atenção vigilante do TCESP. Mas vamos trazer tudo isso para o mundo real, analisando alguns casos específicos que o boletim destaca. Que tal a gente começar com um caso que envolve o cartão alimentação? Boa. Lembra desse caso? O TC 018852.1099.143. O que me chamou a atenção foi a questão da interferência do governo nas relações entre empresas privadas. Isso mesmo. Nesse caso, o TCESP analisou a exigência Que exigência? de que a menor taxa de administração cobrada pelas empresas de cartão alimentação aos estabelecimentos comerciais fosse critério de julgamento da licitação. Assim. E qual foi a decisão? Consideraram essa exigência regular. Sério. Mas por quê? Qual o problema em buscar a menor taxa para os comerciantes? A questão é que, para a TCESP, essa exigência configura uma interferência indevida do governo na relação entre a empresa de cartão alimentação e os estabelecimentos comerciais. Entendi. Essa relação é privada, regida pelas leis de mercado. Certo. E o governo não pode interferir na forma como essas empresas negociam entre si. Não, mesmo com a intenção de beneficiar os comerciantes, o governo precisa respeitar os limites da sua atuação e não interferir em relações privadas. Exatamente. Essa decisão é um lembrete importante para os gestores públicos na hora de elaborar o edital. É preciso ter cuidado para não extrapolar os limites da atuação do governo e acabar ferindo princípios como a livre concorrência. Parece que o TCESP está de olho em cada detalhe para garantir a lisura dos processos licitatórios. E já que falamos em detalhes, lembre que o boletim também traz um caso sobre restrição geográfica de participantes, né? Sim. O TC 09-989.22 Júlia de Indrania. Isso. Nesse caso, a licitação era para locação de equipamentos de som e iluminação. E o edital limitava a participação em empresas localizadas no raio máximo de 55 quilômetros da cidade. E aí? O TCESP analisou a situação e considerou essa restrição ilegal. Mas por que essa restrição foi considerada ilegal?
A prefeitura não podia ter justificado a exigência por questões logísticas, por exemplo. A prefeitura alegou questões de logística e agilidade no atendimento, mas o TCESP entendeu que esses argumentos não eram suficientes para justificar a restrição. Para o tribunal, a restrição geográfica ia contra os princípios da igualdade e da competitividade, principalmente porque a licitação era por menor preço. Entendi. Empresas de outras cidades, mesmo mais distantes, poderiam oferecer preços mais vantajosos para o município. Então fica a lição para os gestores públicos. Restrições geográficas precisam ser muito bem justificadas para não ferir a isonomia e a competitividade. É preciso ter um motivo realmente forte para limitar a participação de empresas de outras localidades. Com certeza. E essa busca por um processo licitatório justo e transparente também se reflete na análise criteriosa que o TCESP tem feito de casos envolvendo tecnologia da informação. Verdade. A área de TI sempre traz desafios específicos para as licitações. O que o boletim destaca sobre esse tema? O boletim traz casos envolvendo o CIFIC, um sistema amplamente utilizado na gestão pública, e também a modelagem BIM, que está se tornando cada vez mais presente em projetos de engenharia. Legal. E um ponto que chama atenção é a necessidade do edital ser extremamente claro e detalhado quando o objeto da licitação envolve tecnologia. Ah, isso faz sentido. A tecnologia é complexa e cheia de detalhes técnicos. Se o edital não for claro, pode gerar muita confusão, né? Exatamente. Vimos casos em que o TCESP questionou a falta de informações essenciais sobre os requisitos técnicos, a forma de implementação e até mesmo a metodologia para contagem de pontos de função. A falta de clareza pode gerar dúvidas, impugnações e até mesmo comprometer a execução do contrato. Então, para quem elabora editais de licitação na área de TI, a dica é: sejam detalhistas. Expliquem tudo com clareza, como se estivessem falando com alguém que nunca viu o sistema. Perfeito. E além da clareza, outro ponto crucial é a definição de critérios objetivos para a prova de conceito. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim, lembro. Você mencionou que o TCESP tem sido rigoroso na análise da prova de conceito. Exatamente. O TCESP tem exigido que o edital defina critérios objetivos e parâmetros claros para a avaliação da prova de conceito. Eles também têm questionado a falta de informações sobre a estrutura disponível para a realização da prova e a ausência de detalhes sobre como ela será conduzida. Então, na hora de planejar a prova de conceito, é importante pensar em todos os detalhes e deixar tudo bem especificado no edital, né? Com certeza, a prova de conceito é uma etapa fundamental para garantir que a solução contratada realmente atenda às necessidades da administração pública. E o TCESP está atento para que essa etapa seja conduzida com rigor técnico e transparência. Boa. E por falar em tecnologia em constante evolução, o boletim também aborda a modelagem BIM. É verdade. O uso do BIM ainda está se popularizando no Brasil, mas já está no radar do TCESP. Em quais situações a exigência de BIM tem sido questionada? O TCESP tem analisado casos em que a exigência de BIM pode ser considerada restritiva, principalmente quando a sua utilização ainda não é obrigatória no Brasil. Um dos casos citados no boletim envolvia a construção de um hospital e o edital exigia a modelagem BIM apenas para a parte de arquitetura. E qual foi o problema dessa exigência? Na visão do TCESP, exigir BIM apenas para a parte de arquitetura podia gerar problemas de compatibilidade com outros projetos, como as instalações elétricas e hidráulicas. É como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça que não foram feitas para se encaixar. Exatamente. Então, a exigência de BIM precisa ser bem planejada e abrangente, considerando todas as etapas do projeto para evitar problemas futuros. Exatamente. A análise do TCESP, nesse caso, incentiva a adoção do BIM de forma gradual e estratégica sem criar barreiras desnecessárias para as empresas. E por falar em evitar barreiras desnecessárias, voltamos à qualificação técnica que a gente já discutiu anteriormente. Sim. Lembra que você mencionou que o TCESP tem analisado esse tema com bastante rigor? Mas o que exatamente eles têm questionado em relação à qualificação técnica? O TCESP tem analisado casos em que os critérios de qualificação técnica são excessivamente específicos, detalhados ou subjetivos, o que pode limitar a competição e prejudicar a escolha da melhor proposta. É como se o edital pedisse um profissional com experiência em um software específico que só uma empresa no mundo usa. Isso limitaria a concorrência certa. Sim, totalmente. Você já tinha dado esse exemplo e ele é bem claro. Mas, além da especificidade excessiva, o que mais o TCESP tem destacado em relação à qualificação técnica? Outro ponto importante é a comprovação da capacidade técnico-operacional. O TCESP tem analisado casos em que a exigência de certos documentos, como a certidão de acervo operacional, a CAO, pode ser considerada restritiva. A CAO ainda é um documento relativamente novo, né? Então, exigir a CAO em todas as licitações pode ser um obstáculo para empresas que, apesar de qualificadas, ainda não conseguiram obter a certidão. Exatamente. É por isso que o TCESP tem ponderado a necessidade de exigir a CAO, buscando um equilíbrio entre a comprovação da capacidade técnica das empresas e a garantia de um processo licitatório justo e competitivo. Ou seja, a administração pública precisa ser criteriosa,
mas também precisa ser justa e dar oportunidades para empresas que, mesmo sem a CAO, possuem a expertise necessária. Perfeito. E essa busca por equilíbrio e transparência tem norteado as decisões do TCESP, como a gente viu nos casos que analisamos até agora. Nossa, quanta informação importante. E ainda temos mais um bloco pela frente. Na terceira parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as implicações práticas de todas essas decisões e tendências. Isso. E descobrir como você pode se preparar para os desafios do mundo das licitações. Pois é, chegamos à parte final do nosso mergulho. E agora? É verdade. Depois de explorarmos tantas nuances e detalhes, o que fazer com todo esse conhecimento? A principal lição é que o mundo das licitações não é estático, né? É verdade. Ele está em constante mudança. Novas leis, novas decisões, novas tecnologias surgindo a todo momento. Para se dar bem nesse cenário, é preciso estar sempre atento e se gente. atualizando. E como a gente se mantém atualizado? Ler todos os boletins, acompanhar as decisões dos tribunais. São tantas informações. Buscar fontes confiáveis de informação é fundamental. É. Como esse boletim da Escola Paulista de Contas Públicas, Esse é ótimo. que a gente está usando como guia. Participar de cursos, palestras, eventos. Tá. Tudo isso ajuda a se manter atualizado e por dentro das últimas tendências. E para os servidores públicos que estão nos ouvindo, o que você destacaria como aprendizado fundamental com base nas decisões do TCESP que a gente analisou? O TCESP tem deixado claro que as licitações precisam ser conduzidas com rigor técnico, buscando sempre a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso aí. Os editais devem ser claros objetivos, sem espaço para dúvidas ou interpretações subjetivas. Ou seja, nada de jeitinho brasileiro nas licitações, né? A lei é para ser cumprida. E o TCESP está de olho. Exatamente. A gente viu isso nos casos sobre aglutinação, qualificação técnica, prova de conceito. É verdade. A mensagem é clara. Planejamento, transparência e rigor técnico são essenciais para um processo licitatório bem-sucedido. E para os fornecedores que querem se dar bem nas licitações, quais as principais dicas? A primeira dica é: conheçam as regras do jogo. Boa. Entendam a lei de licitações, as decisões dos tribunais, as particularidades do órgão público para o qual vocês pretendem fornecer. Certo. A segunda dica é: preparem-se com antecedência. Organizem a documentação, comprovem a capacidade técnica, elaborem propostas competitivas. Não deixem tudo para a última hora. Ou seja, entrar numa licitação sem conhecer o terreno é pedir para dar errado? É como entrar em uma floresta sem bússola e sem mapa. Exatamente. A preparação é a chave para o sucesso em qualquer licitação. E a terceira dica que é fundamental é: atenção aos detalhes do edital. Analisem cada item com cuidado, tirem todas as dúvidas e só participem se tiverem certeza que podem cumprir todas as exigências. Ótimas dicas. Elas valem ouro para quem quer se destacar nas licitações. Mas antes de encerrarmos nosso mergulho, queria te pedir uma última reflexão. A gente viu como a tecnologia está cada vez mais presente nas licitações, com casos envolvendo o CEAFIC, a modelagem BIM. Como você enxerga o futuro das licitações nesse cenário de digitalização dos serviços públicos? Essa é uma ótima pergunta. Acredito que a tecnologia vai ter um papel cada vez mais importante nas licitações. A gente vai ver cada vez mais processos eletrônicos, uso de plataformas digitais, inteligência artificial. A digitalização traz inúmeras possibilidades para tornar as licitações mais eficientes, transparentes e acessíveis. É verdade. Mas com as novas tecnologias também surgem novos desafios, né? Com certeza. A necessidade de capacitação dos servidores para lidar com as novas ferramentas, a garantia da segurança da informação, a adaptação da legislação, serão desafios importantes a serem enfrentados. Mas o Brasil tem instituições sólidas como o TCESP, que estão atentas a essas mudanças e trabalhando para garantir a legalidade e a eficiência das licitações, mesmo nesse cenário cada vez mais digital. O TCESP tem mostrado que está acompanhando as tendências e se adaptando aos novos tempos. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Continue se aprofundando nesse tema, buscando o conhecimento e se preparando para os desafios do futuro. Afinal, o mundo das licitações está em constante evolução. E quem se mantém atualizado sai na frente. Exatamente. O conhecimento é a melhor ferramenta para navegar no universo das licitações. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo das licitações e contratos públicos. Esperamos que você tenha aprendido bastante e se sinta mais preparado para enfrentar os desafios desse universo. Complexo, mas fascinante. Até a próxima. Até mais.